Você sabia que depois dos 50 anos, o nosso corpo começa a perder massa muscular de forma acelerada? A cada ano, em média, perdemos 1% da nossa musculatura. E o pior, essa perda acontece em silêncio, sem dor, sem alarde. Até que um dia subir escadas, carregar sacolas ou até pentear o cabelo vira um esforço enorme. Mas agora vem a parte mais revoltante. Existe um alimento simples, acessível, que custa menos de R$ 3 e que, segundo estudos recentes, é mais eficaz contra a sarcopenia do que muitos remédios caros vendidos em farmácias. E por que você nunca ouviu falar dele? Porque não interessa à indústria farmacêutica. Esse alimento não pode ser patenteado, não rende bilhões, e por isso é escondido da maioria das pessoas. Mas hoje você vai descobrir a verdade. Vai entender o que a indústria não quer que você saiba. E mais importante, como um alimento simples pode recuperar sua força, sua autonomia e sua qualidade de vida mesmo depois dos 50 anos. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. Qual a sua idade e de que cidade você está assistindo esse vídeo? Saber disso me ajuda a entender onde essa informação está chegando e onde ainda precisa chegar. Imagine isso. Você está parado, olhando suas mãos e percebe que algo está escapando entre os seus dedos, como se fosse areia fina, impossível de segurar. Essa é a imagem perfeita do que acontece com seus músculos depois dos 50 anos. Eles vão desaparecendo aos poucos, todos os dias, sem que você perceba. Não dói, não sangra, mas rouba algo precioso, sua capacidade de se movimentar com leveza, de levantar da cama com facilidade, de caminhar sem medo de cair, de subir escadas sem sentir que está carregando o próprio peso como um fardo, de sair do chuveiro sem o risco de escorregar ao perder o equilíbrio, de alcançar uma panela no armário sem sentir que o braço vai falhar, até mesmo de vestir uma roupa sozinho, sem precisar sentar para descansar no meio. É como se o corpo estivesse se desligando aos poucos. E o pior, a maioria das pessoas só percebe quando já está fraca, cansada e dependente de ajuda, até para as tarefas mais simples. Mas aqui está o que mais me preocupou, e que talvez também te assuste. Essa perda de força muscular não é apenas um efeito colateral da idade. É um processo que, depois de anos de estudos, os médicos descobriram do que se tratava e é uma doença chamada sarcopenia. E se não for combatida, pode roubar sua independência de forma silenciosa, traiçoeira e cruel. O que mais me revolta é saber que há um alimento simples, natural, barato, que custa menos de R$ 3 e que tem o poder de interromper esse processo de perda muscular. E não é conversa de internet, é ciência. Estudos recentes mostraram que esse alimento é mais eficaz para combater a sarcopenia do que muitos suplementos vendidos a preços absurdos em farmácias. Mas por que você nunca ouviu falar dele nos comerciais de TV? Por que os médicos quase nunca mencionam? Porque esse alimento não dá lucro. Ele não pode ser patenteado, não rende milhões em royalties, não precisa de receita, e por isso a indústria farmacêutica prefere fingir que ele nem existe. A verdade é que esse alimento está presente em feiras, supermercados e até na sua geladeira agora mesmo. Mas a maioria das pessoas ignora completamente o que ele é capaz de fazer pelos músculos, especialmente depois dos 50 anos. Hoje você vai entender por que ele é tão poderoso. E mais do que isso, vai aprender a usar esse alimento da forma certa para recuperar a força, o equilíbrio e até mesmo a confiança no próprio corpo. Mas atenção, não cometa o erro de pular partes do vídeo. Esses alimentos, quando usados do jeito errado,
podem não surtir o efeito desejado e, em alguns casos, até atrapalhar o seu corpo. Por isso, assista até o fim. Você precisa conhecer a combinação correta, os horários certos e as quantidades ideais para que tudo funcione a seu favor. Deixa eu te contar a história da Dona Célia. Ela tem 64 anos e é uma seguidora nossa aqui do canal. Sempre foi ativa, daquelas mulheres que fazem tudo sozinhas. Cuidava da casa, ia à feira a pé, subia a escada com sacola pesada e ainda arrumava tempo para cuidar dos netos. Mas nos últimos 2 anos, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram as pernas, que tremiam ao subir degraus. Depois os braços, que perdiam força com qualquer esforço. Ela dizia, deve ser a idade chegando. Até que, numa noite comum, tudo desmoronou. Dona Célia estava tomando banho em um dia normal, no começo da noite. Ao sair do chuveiro, tentou se secar de pé, como sempre fez. Mas, ao levantar a perna para secar o pé, perdeu o equilíbrio. Escorregou, caiu de lado e não conseguiu se levantar. Ficou ali, sozinha, no chão frio do banheiro, chamando por socorro. Até que a filha, horas depois, percebeu que havia algo errado. A partir daquele dia, a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela passou a depender da ajuda da filha para tudo: levantar da cama, ir ao banheiro, trocar de roupa, preparar a própria comida. Nos dias seguintes, vieram os exames, as consultas, os retornos, e só depois de muitas idas ao médico e tentativas frustradas de entender o que estava acontecendo, veio o diagnóstico: sarcopenia severa, uma condição que ela nunca tinha ouvido falar, mas que já vinha corroendo sua força em silêncio há anos. A filha me contou que ela chorava todos os dias, não pelas dores físicas, mas pela sensação de inutilidade. Eu sinto que estou desaparecendo aos poucos, ela dizia. E, infelizmente, isso acontece com milhões de pessoas todos os anos, em silêncio. A perda muscular depois dos 50 é uma epidemia invisível. Ela não avisa, não machuca no começo, mas destrói o que temos de mais precioso, nossa independência. Mas aqui começa a parte mais surpreendente dessa história, e que pode mudar completamente a sua vida também. O que quase ninguém sabe é que a sarcopenia, essa perda muscular que atinge tantas pessoas após os 50 anos, não é simplesmente um efeito natural da idade. Ela está diretamente ligada a um desequilíbrio interno. Seu corpo passa a destruir mais músculo do que é capaz de reconstruir. É como se você tivesse uma conta bancária e todos os dias fizesse mais saques do que depósitos. No começo, ninguém percebe, mas com o tempo, o saldo vai embora. E aqui entra o que a ciência descobriu recentemente. Certos alimentos têm o poder de ligar a máquina de construção muscular novamente. Eles ativam um processo chamado síntese proteica, essencial para manter e reconstruir os músculos perdidos com a idade. Mas não é qualquer alimento. O que faz a diferença é a presença de aminoácidos específicos, como a leucina, um tipo de nutriente que funciona como um botão de liga para os músculos. E mais, alguns alimentos também ajudam a reduzir a inflamação crônica silenciosa, que impede o corpo de responder bem à proteína e enfraquece os músculos sem a pessoa perceber. O alimento que você vai conhecer daqui a pouco faz tudo isso ao mesmo tempo. É rico em leucina, contém nutrientes anti-inflamatórios naturais e ajuda o corpo a absorver melhor a proteína que você consome. E foi exatamente esse alimento que mudou a história da Dona Célia. Mas antes de revelar qual é ele, você precisa entender o que os cientistas descobriram e por que isso muda tudo.
Nos últimos anos, diversos estudos começaram a revelar algo surpreendente. A perda muscular associada à idade não é inevitável. Ela pode ser interrompida e até revertida com a nutrição certa. Um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition acompanhou adultos entre 60 e 80 anos durante 12 semanas. O grupo que consumiu, todos os dias, um alimento rico em leucina e compostos anti-inflamatórios naturais, teve um aumento de 10% na massa muscular magra, sem mudar nada na rotina de exercícios. Agora presta atenção nisso. O outro grupo, que usava suplementos caros e medicamentos tradicionais, não teve resultados superiores ao grupo que usou apenas esse alimento funcional. Isso chocou até os próprios pesquisadores. O Dr. Robert Wolfe, um dos maiores especialistas do mundo em metabolismo muscular, explicou assim: a chave não está em tomar mais remédio. A chave está em oferecer ao corpo os nutrientes certos, na hora certa, com a combinação certa. E esse alimento que custa menos de R$ 3 por porção tem exatamente essa combinação: alta biodisponibilidade, poder anti-inflamatório e ativadores naturais da síntese proteica. É como se fosse um combustível limpo e potente para os músculos. E o mais incrível, ele pode ser encontrado em qualquer feira ou supermercado de bairro. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente que alimento é esse, por que ele é tão poderoso e como usá-lo para ter os mesmos resultados do estudo na sua própria casa. O alimento que tem mostrado resultados incríveis na recuperação muscular de pessoas acima dos 50 anos, que já foi estudado por universidades internacionais, que custa menos de R$ 3 por porção e que a indústria farmacêutica ignora completamente porque não pode ser patenteado. É o ovo, especialmente o ovo inteiro. Sim, aquele alimento que muitos passaram a vida ouvindo que faz mal, que tem colesterol demais ou que não deve comer todo dia. Mas a ciência moderna prova o contrário. O ovo é considerado o alimento de referência em construção muscular. Ele contém todos os aminoácidos essenciais, em especial a leucina, o ativador mais importante da síntese proteica. E aqui vem o dado que impressiona. 2 ovos inteiros no café da manhã fornecem quase 2,5 gramas de leucina, exatamente a quantidade ideal para acionar o processo de reconstrução muscular em pessoas acima dos 50 anos. Mas atenção, a mágica está em comer o ovo inteiro, clara e gema. A gema contém gorduras saudáveis, colina e vitamina D, que ajudam o corpo a absorver os aminoácidos da clara com muito mais eficiência. Durante décadas, tentaram demonizar a gema. Mas hoje sabemos que o colesterol dos ovos não causa problemas na maioria das pessoas saudáveis. E, em idosos, inclusive pode ser benéfico para o cérebro e os músculos. Coma 2 ovos inteiros no café da manhã, de preferência cozidos, mexidos no azeite de oliva ou em forma de omelete com vegetais. Combine com uma fonte de vitamina C natural, como uma fatia de mamão ou suco de limão, para melhorar a absorção de ferro presente na gema. E o mais importante, consuma diariamente, com regularidade. Esse simples hábito foi o que deu início à recuperação da Dona Célia e foi o ponto de virada na saúde muscular de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas os benefícios aumentam ainda mais quando você aprende a combinar o ovo com outros alimentos-chave. Se o ovo é o gatilho que ativa a reconstrução muscular, existem outros alimentos que funcionam como combustível e reforço de reparo. E quando você combina esses alimentos da forma certa, o resultado é muito mais rápido e eficaz. Vamos montar aqui um protocolo simples,
o que chamo de trio da força muscular, ideal para quem tem mais de 50 anos. 1. Ovo inteiro no café da manhã garante leucina e todos os aminoácidos essenciais. Ativa a síntese proteica nas primeiras horas do dia, o horário em que o corpo responde melhor. Ideal com azeite de oliva e vegetais. Segundo o fígado bovino, 2 a 3 vezes por semana. Um dos alimentos mais nutritivos que existem. Rico em ferro Heme, vitamina B12, vitamina A e zinco, todos essenciais para o bom funcionamento muscular. A B12 e o ferro em especial ajudam no transporte de oxigênio para os músculos, combatem a fadiga e são frequentemente deficientes em pessoas com mais de 50 anos. Também é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. Consuma cerca de 100 gramas de fígado grelhado ou refogado, 2 a 3 vezes por semana. Para suavizar o sabor, você pode temperar com limão, alho e ervas antes de preparar. Terceira água, ao longo do dia, com uma pitada de sal marinho natural. Pode parecer simples, mas é fundamental. Sem hidratação adequada, o músculo não absorve os nutrientes nem responde à proteína. Beba de 6 a 8 copos por dia, distribuídos. Um logo ao acordar já faz toda a diferença. Esses 3 alimentos já formam uma base poderosa, mas você pode potencializar ainda mais com sardinha ou salmão 2 vezes por semana, proteína, plus, ômega 3 anti-inflamatório, verduras de folha verde todos os dias, nitratos que melhoram a circulação e a entrega de nutrientes ao músculo. Iogurte natural à noite, rico em caseína, ajuda a proteger os músculos enquanto você dorme. Frutas como mamão, banana e laranja, ricas em antioxidantes e vitamina C, protegem as fibras musculares do envelhecimento. É importante, não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com o ovo no café da manhã todos os dias e vá incluindo o fígado e os demais alimentos aos poucos. A consistência é mais importante que a perfeição. Esse protocolo caseiro, seguido com disciplina, foi o que transformou a vida da Dona Célia. E pode transformar a sua também. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber. A verdade é que você não precisa de remédios caros, nem de fórmulas milagrosas. Você precisa apenas de conhecimento verdadeiro, de alimentos reais e da decisão de começar. Foi isso que a Dona Célia fez. Depois de meses se sentindo fraca, dependente e invisível, ela decidiu aplicar tudo o que aprendeu. Começou com os ovos todos os dias no café da manhã. Incluiu o fígado 2 vezes por semana, bebeu mais água e, pouco a pouco, a força voltou. Hoje, com 64 anos, ela já consegue subir escadas sozinha, carregar suas sacolas, cuidar da casa e, mais importante, voltou a ter orgulho do próprio corpo. E sabe o que ela me disse esses dias? Eu achava que estava envelhecendo, mas, na verdade, eu só estava desnutrida. Bastou alimentar o meu corpo de verdade que a minha força voltou bocado por bocado. Essa frase me marcou. Porque é exatamente isso que você pode começar a fazer a partir da sua próxima refeição. Não espere segunda-feira. Não espere terminar o que tem na geladeira. Escolha um dos alimentos que falamos aqui e inclua na sua próxima refeição. Você e o seu futuro vão agradecer por isso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. No próximo vídeo eu vou te mostrar os 5 exercícios mais indicados para pessoas acima dos 50 que querem fortalecer os músculos, mesmo se nunca treinaram antes. Clique aqui na tela para assistir agora e lembre-se sempre, nunca é tarde para recuperar sua força. A ciência está do seu lado, seu corpo está esperando por você. Deus abençoe você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.